pelas aulas. Para quem não me conhece, eu sou Ednara, eu faço parte da equipe de exatas, eu vou trabalhar matemática com vocês esse ano. E aí, vou introduzir aqui, né, fazer uma breve introdução sobre o nosso palestrante de hoje, o professor doutor José Abdala Elaiel Neto. Normalmente quem faz esse link é o professor Paulo, mas dessa vez ele quis passar a bola, tá tudo bem, é uma honra para mim estar aqui. E é engraçado até porque eu conheci o professor Elaiel através do Paulo e também conheci o MEP através do Paulo, né, que foi numa palestra do professor Elaiel lá na UF em 2019, que o Zezinho, né, levou todo o pessoal lá, os alunos, para a UF, para ter uma palestra conjunta com o pessoal do MNPF, né, que é o mestrado em Física, junto com os alunos do MEP. E aí eu conheci o projeto e o professor Elaiel no mesmo dia. Então, foi um presentão, assim. No mesmo dia mesmo, acho que eu falei com o Zezinho, enfim. Bom, então, tem essa tarefa difícil aí de dar uma resumida no currículo do professor Elaiel, que é bem extenso, né? É um dos grandes nomes aí da física que a gente tem. Mas vou tentar. Então, ele é pesquisador, possui graduação, 2 mestrados, doutorado e 5 pós-doutorados na área de física. Grande parte dos seus estudos foram concluídos em Trieste, na Itália. Atualmente, ele é pesquisador titular na coordenação de astrofísica, cosmologia e interações fundamentais do CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, aqui no Rio de Janeiro. É membro efetivo e coordenador científico do Grupo de Física Teórica José Leite Lopes. Colabora como voluntário na coordenação científica do AprendaNet de Petrópolis. No CBPF, ele concentra grande parte do seu tempo nas atividades de ensino e formação, nos programas de pós-graduação, iniciação científica. O pesquisador dedica também parte do seu tempo à pesquisa e ao ensino na área da educação, com foco na educação em periferias urbanas. Trabalha em projetos de ensino e extensão, né, com foco na educação para a ciência, divulgação científica, orientação vocacional e no ensino em cursos de pré-vestibular sociais. Ele coordena 1990 social em Petrópolis, onde trabalhou até 2018, e desde 2019 ele coordena no CBPF o pré-universitário Ciência e Cidadania, com a integra de professores do Núcleo de Física, Matemática, Filosofia do MEP 2000. Bom, né, é um breve resumo, porque, né, se fosse falar o currículo todo, ficaria aqui a noite toda. Os trabalhos publicados, muitos alunos orientados, então aproveitem essa palestra, né, prestem atenção, se vocês tiverem qualquer dúvida ou perguntas, coloquem no chat, no final, se for permitido, a gente faz algumas perguntas. O tema da palestra de hoje é Educação para Pesquisa, Pesquisa para Educação. Aí, acredito que o tempo aí, né, entre 40, a gente não estender também não fica possível, né, que esse formato remoto é um pouquinho cansativo, tanto para quem fala, quanto para quem fica do outro lado ouvindo, né? Tá certo. Tem alguma dúvida, professor? Podemos começar? Não, Posso passar a bola? Podemos começar. Podemos começar. Então tá. Queria, então, agradecer ao convite de todos vocês, professores do Só núcleo. peço que o pessoal mantenha os microfones. Tá legal. Então, eu queria reforçar, né, o agradecimento a todo o pessoal do MEP, todos vocês do pré-vestibular social do MEP, na pessoa do Zezinho, na pessoa do Paulo Ricardo, né, e na pessoa de todos os professores. Dar boas-vindas aos estudantes que estão chegando, né, que estão agora abrindo um caminho magnífico diante de si. Às vezes os estudantes não têm a dimensão daquilo que está começando esse primeiro dia, ou essa primeira semana do resto da vida deles, né? Então, tudo pode mudar a partir daí. Então, desejo sucesso a todo mundo, apesar das condições difíceis para todos, né? Mas o ensino remoto tem sido a salvação. Então, vamos desejar um bom ano de trabalho para os professores, para os estudantes. Nós aqui também vamos estar trabalhando no CBPF em esquema remoto,
E, como eu falei, eu vou mandar para o Paulo Ricardo o link do nosso canal no YouTube, onde nós não vamos dar as aulas, né, sincronizadas, mas nós vamos colocando material. Eu já gravei várias aulas de matemática, vamos gravando aulas, colocando material de discussão, material de leitura. Então, tudo isso eu vou passando para o Paulo, vou passar o link para o Paulo, e o Paulo pode passar para os estudantes, e aí os estudantes podem abrir, porque nós temos também uma série de palestras, tem as playlists das palestras já feitas, então vamos manter a nossa cooperação, né? Agora com o ensino à distância, inclusive, a gente pode ficar mais presente uns no núcleo dos outros, né? Então tá legal. Bom, eu queria então começar chamando a atenção de todos nós, né, inclusive dos estudantes, para lembrar que esse ano é um ano muito especial em termos de uma celebração, quando a gente está falando de educação. Não se consegue, não se pode falar de educação no Brasil sem citar Paulo Freire. E Paulo Freire, que é o nosso grande inspirador, esse ano é o seu centenário do nascimento, né? A festa do Paulo Freire mesmo seria no dia 19 de setembro de 2021, quando se comemora o centenário do seu nascimento. Então, Paulo Freire presente ao longo desse ano, Marielle continua presente, daqui a 2 dias, né? Nós vamos ter os 3 anos do assassinato irresolvido, né, da Marielle, né, nenhuma boa vontade de resolver a questão. E esse ano também nós temos um evento especial. São 100 anos do Prêmio Nobel concedido a Albert Einstein. Einstein recebeu o Prêmio Nobel dele, e, na verdade, o Prêmio Nobel foi publicado, foi anunciado e concedido em 1922, mas, na verdade, era o Prêmio Nobel referente ao ano de 1921. Os 100 anos do Nobel do Einstein também marcam uma celebração muito importante para todo mundo, porque ele não ganhou pela teoria da relatividade. Naquela época, a teoria da relatividade ainda não tinha as confirmações necessárias para um prêmio Nobel, mas ele ganhou por vários estudos que ele fez sobre a produção de luz, de matéria, a produção de energia, a produção de corrente elétrica a partir da luz, o efeito fotoelétrico, que Einstein, vamos dizer, de uma certa maneira, já havia o estudo experimental, mas Einstein construiu uma teoria para o que era o efeito fotoelétrico. Jogar luz nos materiais e, a partir da luz, é produzida a corrente elétrica. Os elétrons se desprendem do material e formam a corrente elétrica. Esse é o efeito fotoelétrico, que tem hoje um número ilimitado de aplicações. A nossa vida tem efeito fotoelétrico o tempo todo. Einstein também, nos trabalhos dele de 1917, lançou a teoria fundamental do laser. O primeiro laser só foi construído em 1960, portanto, 43 anos depois da teoria que o Einstein fez, e o laser hoje está presente em nossa vida o tempo todo, né? Até nos códigos de barra do supermercado, a gente está usando a teoria do Einstein, né, que, apesar de muita gente pensar que ele só ficou famoso pela teoria da relatividade, não foi a teoria da relatividade que deu a ele o Prêmio Nobel. Então, é um ano de várias celebrações interessantes. 100 anos do Paulo Freire, 100 anos do Prêmio Nobel concedido ao Einstein, né? Então, e vamos celebrar também, né, sempre recordando com muito pesar a perda da Marielle, né, que agora vai completar 3 anos no dia 14. Bom, então, queria conversar, assim, sempre o estilo que a gente faz, né, quando se reúne com vocês no início do ano, quando a gente faz palestras no pré-vestibular social do MEP, é um estilo bem coloquial, é uma conversa, né? Nós estamos mais interessados em conversar do que eu bancar o professor e ficar ensinando. Não tem nada para ensinar, a gente tem coisas a compartilhar, ideias a trocar. Então, o que eu estou chamando a atenção nessa discussão que nós vamos estar falando hoje, né, é que a relação entre pesquisa e educação, vamos colocar assim, para o cidadão, vamos pensar no cidadão, naquela pessoa que lê jornal, naquela pessoa que pode ou não estar interessado em ciência, e, em geral, vamos dizer assim, o imaginário popular é que educação é uma coisa, pesquisa é outra coisa.
né? Então, o que a gente quer mostrar, quer desenvolver ao longo dessa nossa discussão de 40 minutos, é que a educação e a pesquisa se retroalimentam. É preciso ter educação para fazer pesquisa, mas a pesquisa também impulsiona muito fortemente a educação. Os países onde tem boa educação são países onde tem boa pesquisa. Então, a pesquisa é um indutor da educação, como a educação alimenta a pesquisa. Sem educação, a gente não vai ter bons pesquisadores. E com bons pesquisadores, a gente pode gerar uma boa educação. Então, o ciclo se fecha. A educação alimenta a pesquisa e a pesquisa retribui, fortalecendo a educação. Bom, então, talvez, né, o nosso estudante do ensino médio, né, o nosso ensino fundamental no Brasil, e o nosso ensino médio no Brasil, devido à falta de um plano de carreira digno para os professores, a escola brasileira, sobretudo a escola pública brasileira, apesar de ter ótimos e professores muito dedicados, ela não concede ao professor o tempo necessário para ele poder seguir esse tipo de ciclo, né? Pesquisa, educação, educação, pesquisa no ensino. O ensino brasileiro, e eu vejo isso até nas escolas particulares, inclusive nas escolas particulares caras também, aquele ensino muito voltado para a preparação, para o adestramento. Adestrar para passar no Enem. E aí tem o comércio dos cursos, das escolas que vão disputar quem tem mais um número maior de estudantes aprovados no Enem. Então, a gente entra para o lado assim, quase que vira um comércio. Então, a nossa educação, ela acaba sendo uma educação muito de fórmulas prontas, né, de pouco tempo para pensar, mas temos que adestrar as pessoas. Eu vejo isso, e eu estou falando também de muitas escolas particulares, inclusive caras, onde se um professor deseja, talvez, trazer uma discussão paralela, trazer tópicos que não sejam, às vezes, tópicos importantes para o Enem, mas que são importantes para a formação do cidadão, para a formação de um cidadão que pensa na educação e na pesquisa, esse professor, ele recebe, vamos dizer assim, penalizações, quando, às vezes, não é demitido. Então, não é um problema só da escola pública. O professor da escola pública, ele é muito mais pressionado a não poder fazer isso por falta de tempo, porque tem uma matrícula, tem outra matrícula, mas o professor de escolas onde isso poderia ser feito também não pode ser feito, porque o que está em foco é passar no Enem, é o adestramento. E a educação, ela precisa de reflexão. Não adianta ensinar nada de tudo. O estudante pode ver tudo e não aprender nada no final, porque é aquela educação de fatos, né? Fatos é uma educação factual, onde os fatos, às vezes, não são correlacionados. O mais importante, né, em tudo que a gente faz na vida, é saber ver a correlação entre os fatos. Se algo aconteceu, deve ter uma relação de causa, e essa causa puxa outras causas. Então, é sempre importante a gente ter muito tempo para reflexão. Às vezes, ensinar, como eu falo de física e de matemática, ensinar uma simples e pequena equação, por trás daquela equação existem muitos pensamentos, existem, às vezes, anos de debate. Só para a gente ter uma ideia, a equação talvez mais simples da física, que é uma equação que envolve 3 símbolos apenas, né? Vamos dizer, essa equação é igual a mc², a famosa fórmula de Einstein, da relação da equivalência entre massa e energia. É igual a mc². Essa expressão apareceu no trabalho de Einstein, num dos trabalhos de Einstein, de 1905. Einstein refletiu sobre a teoria da relatividade e essa equação saiu. Essa equação só foi testada em laboratório e confirmada a sua veracidade em 1932, 27 anos depois. Então, por trás desse famoso E igual a mc², que é uma equação muito simples, mais simples até do que as equações da hidrostática, mais simples até do que as equações da termologia, mc, delta, teta, essa equação é E igual a mc². Ela
é uma equação que levou 27 anos para ter a sua comprovação, e Einstein pensou 5 anos para chegar nessa equação. Então, é tudo menos óbvio. Depois também nós temos uma outra equação que foi fundamental para a nossa revisão da relação entre matéria e energia, que é a chamada relação de dualidade de Louis de Broglie, que foi um físico francês que também ganhou o prêmio Nobel por uma equação também de 3 símbolos. Ele escreve que quer dizer, o pensamento é profundo, é um pensamento que levou décadas para ser materializado sob a forma de uma equação que tem 3 símbolos: comprimento de onda igual a constante de Planck sobre quantidade de movimento. Então, uma equação com 3 símbolos, botando em palavras assim, o comprimento de onda é a relação, a razão entre a constante de Planck, h, e a quantidade de movimento de um objeto, massa vezes velocidade. Simples, simples assim. Essa equação mudou a nossa visão do que é matéria. Essa equação foi fundamental para o estabelecimento da chamada física quântica. A física quântica, o pilar da física quântica, é uma das equações mais simples da física. Não tem equação mais simples do que essa, até a equação do movimento retilíneo uniforme, V igual a V0 mais AT, X igual a X0, do movimento retilíneo variado, desculpa, X igual a X0 mais V0T mais 1 meio de AT2 é mais complicada. Então, as equações mais simples são as equações que envolveram décadas de reflexão, décadas de verificação, até poderem ser comprovadas. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que o papel da reflexão é muito importante. Né? Não é a gente sair escrevendo fórmulas, colocando fórmulas no quadro negro e obrigando os estudantes a decorarem fórmulas matemáticas, que nós vamos estar ensinando ou física ou matemática. A gente só vai ensinar física ou matemática se a gente colocar o estudante do nosso lado e, junto com o estudante, nós desenvolvermos pensamento, desenvolvermos as ideias, compreendermos os conceitos. Depois que os conceitos estão compreendidos e as ideias estão colocadas, a fórmula matemática é um resultado, vamos dizer assim, é uma consequência imediata, é um resultado imediato. Ninguém começa pela fórmula. Todas as grandes teorias da física começaram por conceitos filosóficos, né? A filosofia é muito importante, o debate filosófico é muito importante, e as humanidades também. Né? Nós pegamos em física conceitos de outras áreas também. A física não é só matemática. A física se relaciona muito fortemente com a matemática, mas nós, em física, buscamos conceitos também de outras áreas do conhecimento e, sobretudo, a filosofia é muito importante. Então, para a gente poder trabalhar esse tipo de ideia, é importante a gente ter um ensino em que a gente tenha tempo para pensar, em que o trabalho de pesquisa ele faça parte do processo educacional. Né? Não é, por exemplo, só o que é a pesquisa que às vezes a gente fala que se faz no ensino médio. É o professor dar uma aula e depois mandar o aluno para a internet, vamos dizer, no fundo, copiar sites. Aí o aluno acha que fez uma grande pesquisa. Ele não fez uma pesquisa, ele fez um recorte, uma colagem. A pesquisa é algo que a gente tem que pedir ao estudante para opinar, para ele também refletir sobre o tema, desenvolver algumas ideias a partir do tema, correlacionar o tema da pesquisa com a nossa realidade, né? tanto com a realidade tecnológica, quanto com a realidade social. Então, é importante, é um trabalho difícil, né? Assim, do professor poder fazer, não pela falta de competência do professor, mas pela falta de condições que são oferecidas ao professor para que ele possa induzir um processo educacional muito interligado com a pesquisa. Então, por exemplo, a escola inglesa, a escola finlandesa também, ela se baseia muito mais no trabalho de pesquisa do estudante do que no trabalho simplesmente de o estudante absorver conceitos que são passados pelo professor diretamente e apreendidos diretamente do livro. Isso é parte do processo. Mas o processo não é só isso. O processo é o ensino feito pelo professor, o debate
instaurado pelo professor, as reflexões e, sobretudo, as conexões com as demais áreas do conhecimento. Né? Muitas vezes a gente chega, vai ensinar um tópico de física, por exemplo. Então, vamos ensinar o tópico queda livre. Quando a gente vai estudar a queda livre, a gente está voltando a Galileu. Então, a gente está voltando lá ao Renascimento italiano. Então, não custa nada, nesse momento, a gente contextualizar o estudo da queda livre. Galileu foi um predecessor de Newton, compreender toda uma revolução científica que estava acontecendo na Itália nesse período de Galileu, não só Galileu, né, Leonardo da Vinci, Fibonacci, alguns matemáticos, filósofos. Então, é importante, assim, esse trabalho de pesquisa, induzir a educação pela pesquisa, é importante porque contextualiza o estudante. O estudante vai saber que aquilo que ele está estudando tem um significado que é mais importante do que a própria aplicação. Porque é muito comum, nós que trabalhamos com o ensino médio, né, e é muito justa a pergunta dos estudantes, que chegam para nós e querem sempre saber, mas eu estou estudando isso para quê? Isso serve para quê? Aquilo ali serve para quê? Então, nós não temos... O nosso compromisso não é com a utilização imediata. O nosso compromisso é com o significado daquilo que está sendo estudado, o significado que aquilo teve na época em que foi concebido e o significado que aquilo tem para nós hoje. Então, conhecimento é significado. Não adianta só a gente querer saber para que serve. As grandes descobertas da física, as maiores descobertas da física, quando elas foram feitas, elas não serviam para nada. Eram considerado conhecimento inútil naquela ocasião. Isso aí só passou a ser tecnologia. Hoje, ninguém vive. Nós não vivemos sem a eletricidade, nós não vivemos sem energia elétrica, não vivemos sem a luz e seus benefícios, não vivemos sem a internet, sem as telecomunicações. Tudo isso começa lá em 1847, depois 1864 com Maxwell, e quando Maxwell desenvolve as suas teorias sobre eletricidade e magnetismo, de nada aquilo servia. Eram simples, vamos dizer, meros estudos, não eram especulativos, porque ele já tinha uma teoria matemática junta, mas eram estudos que não tinham uma utilidade, não desaguavam imediatamente em uma tecnologia. Foram passados quase 30 anos, e aí aqueles estudos foram comprovados em laboratório, mas o fato do estudo ser comprovado em laboratório ainda não significa que nós tenhamos tecnologia. Aí foram precisos mais 15 anos para que um italiano desse uma utilização para aquilo tudo. Aí foi a primeira transmissão à rádio, foi a transmissão pelo telégrafo sem fio. Então, para que serviam os estudos do professor Maxwell em 1864? Para nada. Hoje, quem concebe uma vida sem a telecomunicações, sem o celular, sem a internet, sem os benefícios do laser na medicina, toda a medicina hoje, né, avançada às custas desses desenvolvimentos da física, que naquele momento em que foram concebidos, não serviam para nada. Então, é importante o estudante que está chegando para o curso, né, e aqui eu incentivo muito isso com o nosso estudante, nós temos um obstáculo no nosso caminho, que é o Enem. Mas não deixe que o Enem seja o farol da sua vida. O Enem é um obstáculo que você vai superar na medida em que você construir um conhecimento sólido, baseado em espírito crítico. Né? Não adianta decorar a fórmula para o Enem. É importante saber muita coisa sobre poucos assuntos. Não adianta saber nada de tudo. Eu prefiro saber tudo de nada. Saber tudo de um só assunto. Vai na verticalidade, vai na profundidade. É isso que nos leva ao conhecimento. Porque quando você aprofunda o teu pensamento em uma coisa, automaticamente nós estamos exercitando a nossa mente, os nossos neurônios, para nos levarem para outros caminhos. Né? Então, o estudo vertical profundo, mais demorado,
eu passo 2 vezes a mesma coisa, 3 vezes, levo uma semana para entender um tópico, é mais vantajoso do que saindo fazer 20 exercícios da mesma coisa, repetindo 20 vezes a mesma coisa, simplesmente você está quase que hipnotizando o cérebro. Então é importante, eu acho, nesse momento, sobretudo do Enem, é uma transição de vida. Né? O estudante está passando por uma outra fase da vida dele, que é a fase universitária e a fase da sua profissão, da sua vocação também, nem sempre só da profissão, também da vocação. Então, é importante saber assim, como lidar com o conhecimento. Não olhar para o conhecimento como um conjunto de fatos que eu tenho ou que decorar ou que eu tenho que saber aplicar. Mas assim, que eu tenho que desenvolver pensamento, tenho que desenvolver uma ideia própria, criar uma opinião. É importante o estudante também desenvolver a sua opinião. Aquela opinião vai ser levada a debate com o professor, com os colegas, e nenhuma opinião vai predominar, vai haver vai haver uma concertação de ideias e as pessoas vão se posicionando a partir do debate. Então é importante o estudante, isso é pesquisa. A pesquisa é isso. Na pesquisa não existe, eu sempre gosto de dizer, na pesquisa não existe lacração. Aquele cara que chegou, mitou, disse, é isso, acabou-se. Não, toda pesquisa é sujeita a conflitos, toda pesquisa é sujeita a contraditório. A gente tem na física hoje, as grandes teorias da física atual, que estão dando prêmios Nobel, elas são teorias que nem sempre são aceitas por todos. Nós temos pessoas, grupos de pesquisa ao longo do mundo que detonam certas teorias que hoje foram objeto de prêmio Nobel. E o fato dessas teorias terem sido contempladas com o prêmio Nobel também não significa que elas estejam completamente certas. Significa que elas vêm dando bons resultados. Mas a teoria, o conhecimento é dinâmico. O conhecimento é um corpo vivo. Ele vai melhorando. Né, novas ideias, e às vezes ele também, uma certa teoria, ela pode ser sepultada em um certo momento. Né? Então, é importante o estudante que está começando a fazer contato com o mundo, assim, com o mundo do conhecimento, com o mundo intelectual, e dentro da universidade, é quando o estudante consegue desenvolver um estudo mais crítico, é ele nunca aceitar sem questionar todo o conhecimento. Todo conhecimento é questionado e questionável, né? Mesmo que está num livro, ou foi o que disse Paulo Freire. Será que eu tenho que aceitar tudo que disse o Paulo Freire, só porque foi o Paulo Freire? Será que eu tenho que aceitar tudo que disse o Darcy Ribeiro? Será que eu tenho que aceitar tudo que disse Einstein? A gente sabe que não. A gente sabe que Einstein também errou. A gente sabe que os grandes prêmios Nobel também fizeram erros ignóbeis, erros assim também, eles erraram também, e foram corrigidos e humildemente se reposicionaram. Então, é importante, nós professores também temos uma responsabilidade nisso, porque eu acredito que todos nós hoje, nesse mundo capitalista, né, nós somos muito assim, orientados pelo sucesso. O sucesso é você se dar bem em alguma coisa, se dar bem no Enem, se dar bem na vida, ficar rico, e geralmente o sucesso está associado a bens materiais também, né? Muitas vezes. Eu acho que o papel do professor é a gente ajudar o estudante a fazer, sobretudo nesse período pré-Enem, né? E a gente se bate muito por isso aqui no nosso pré-universitário também, é ajudar o estudante a fazer essa transição e reavaliar a maneira como ele foi educado pela nossa escola, que não é muito boa. Nós sabemos, o problema não é dos professores, o problema é da nossa cultura. Né? Nós somos uma cultura que importa muitas coisas. Né? Aqui no Brasil a gente importa até o petróleo que a gente extrai, a gente acaba importando aquilo que é nosso, só falta importar soja. A gente planta a soja, exporta e depois vai comprar a soja. O que está faltando no Brasil é só isso. Então, a gente tem essa cultura da importação de conhecimento também. É preciso desenvolver ideias no Brasil. E a educação é fundamental. É esse processo crítico da educação, e aí a gente pode falar claramente de Paulo Freire, a gente pode falar claramente do Darcy Ribeiro. Esses são nossos, né?
Podemos falar também do Gramsci, né? Antônio Gramsci, né? um grande filósofo italiano que escreveu, foi preso, ficou vários anos encarcerado por causa das ideias revolucionárias. Ele não fez ideia, não formou revolução, não matou ninguém, não tinha armas na mão. A arma dele era a arma mais perigosa, porque era o conhecimento. Então, ele ficou detento muitos anos, porque ele criticava todo um sistema educacional. Então, tem os famosos 7 cadernos do cárcere, onde ele discute educação, discute sociedade. Então, é um grande autor também para os nossos estudantes lerem. E, sobretudo, nós, professores, né, que nesse momento enfrentamos aqui no Brasil uma luta muito grande contra o negacionismo. Né? Eu não estou falando só de terra plana, eu não estou falando só de antivacina, eu não estou falando só de combate à ideia de que nós temos um problema climático, né? Não estou só falando do negacionismo ambiental. Eu estou falando de várias formas de negacionismo. Né? Existe o negacionismo que está instaurado no Ministério da Educação. Existe o negacionismo que está instaurado no Ministério da Ciência e Tecnologia, quando a gente corta todas as verbas da educação, quando a gente corta a verba para pesquisa, corta as bolsas dos estudantes de mestrado, dos estudantes de doutorado, dos pós-doutorandos, dos estudantes de iniciação científica, a gente está negando o valor da ciência. A gente está dizendo que a ciência é um bem menor. Então, ciência e educação, ambos são bens maiores, são investimento. Né? Então, não vamos pensar só que o negacionismo é pensar que a Terra é plana. Né? Se o cara pensasse que a Terra é plana, mas desse dinheiro para pesquisa e, digamos, promovesse outras ideias que não só a dele, tudo bem. Mas o problema é que ele pensa que a Terra é plana e que todo mundo tem que dizer que a Terra é plana. E aí ele corta o barato de quem diz que a Terra é esférica. Então, existem várias formas de negacionismo. Eu acho importante nós percebermos isso. Outra forma de negacionismo, né, a gente vê, por exemplo, quem viu a live do presidente ontem, eu nunca tinha assistido uma live dele. Nunca. E não é nenhuma vantagem isso, é porque eu não tinha interesse. Ontem eu recebi um comentário que me levou à live dele de ontem, de 1 hora e 5 minutos de duração. Eu assisti a live de ontem do presidente. Então, é o negacionismo do começo ao fim. Mesmo ele dizendo que não acredita que a Terra seja plana, bobagens dessas. O negacionismo o tempo todo. A opinião dele acaba sendo mais importante do que a opinião de qualquer médico da Fiocruz. Ele deixou isso bem claro. Tinha um doutor do lado dele. Um doutor mesmo, não era só doutor porque se formou, doutor com doutorado. E esse doutor com doutorado cacifava, ele ensinando ao doutor. Tudo que o doutor falava, ele completava num tom muito professoral. Parecia que o doutor ali era o presidente da República. Então, isso é uma forma de negacionismo. Você está negando o conhecimento de alguém que estudou. Você está negando o conhecimento de alguém que se preparou a vida inteira para aquilo. Então, vamos imaginar, a gente começa a encontrar o negacionismo em muitas frentes. Né? O negacionismo não é só essas afirmações simples de terra plana. Então, é isso. A gente só combate essas coisas se a gente criar essa educação crítica. Vamos pensar se as coisas... Tá bom, a Terra é plana? Então tá, vamos debater. Por que a Terra é plana ou por que a Terra não é plana? Vamos olhar vários aspectos. O aspecto da gravidade, o aspecto do magnetismo, o aspecto da própria temperatura, o aspecto da formação de metais. Quer dizer, então tem vários argumentos que a gente pode organizar num debate de pré-vestibular social mesmo, mostrando por que a Terra não é plana. Né? E nós não estamos querendo assim lacrar com isso, nós estamos apenas querendo trazer um debate. Então, a pesquisa é muito importante no processo educacional. Às vezes eu digo isso porque às vezes muitos colegas professores, eu sei porque no nosso próprio curso eu tive experiência com vários professores que eram muito quantitativistas. Eles achavam que dar 20 exercícios da mesma coisa vai instruir o aluno. Eu sempre acho que dá um exercício, uma boa aula, um exercício bem feito, bem discutido, acabou. Agora vamos jogar pesquisa. Vamos ver como esse conhecimento que foi adquirido com uma boa aula teórica, com uma boa leitura de um bom texto e com um exercício bem feito, vamos ver agora como esse conhecimento ele pode ser trazido
para um trabalho de pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa que envolva esse conhecimento. Então, é muito importante, às vezes, o professor sacrificar, entre aspas, né? Eu estou dizendo sacrificar, entre aspas, uma parte da aula dele para pesquisa do que aquela ânsia de fechar o capítulo a todo custo, fica aquela aula burocrática que o cara fica quase que uma corrida olímpica, né? Uma corrida rasa. Você tem que terminar o tal. Terminou, botou todas as fórmulas no quadro, dever cumprido. Não é isso. Isso não é educação, né? Isso aí é atravessador, né? Eu chamaria o professor atravessador. É aquele professor que pega as coisas e joga no quadro. Ele simplesmente faz a mediação, mas ele não chama ao debate. Então, é muito importante a gente dedicar, mesmo não tem nada a ver, é Enem, todo mundo vai fazer o Enem. E nada impede da gente ter uma formação muito mais crítica e aprofundada do Enem do que imaginar que para o Enem eu preciso só adestrar o aluno. O aluno não precisa ser adestrado. O aluno precisa ser valorizado naquilo que é o seu pensamento. Bom, e por outro lado, né, só para ir já aproximando do final, por outro lado, a pesquisa é muito importante porque é importante que um país que tem um parque de pesquisa, né, tenha boas universidades com boa pesquisa, bons centros de pesquisa, e não necessariamente só universidade, né? Pode ser também empresas, né? Empresas americanas nos Estados Unidos, muitas empresas particulares, elas desenvolvem pesquisa que não tem, às vezes, nada a ver com os seus produtos, né? Tem prêmios Nobel de Física trabalhando em empresas americanas, não é para desenvolver produto para aquela empresa, é para desenvolver conhecimento, é para eles compartilhar o conhecimento deles com as pessoas que estão fazendo pesquisa para o produto. Então, a pesquisa é algo que detona todo um processo de educação. Uma boa pesquisa, ela vai... Porque a pesquisa faz você refletir, né? A pesquisa não é algo que te dá respostas finais, que você está sempre começando. A pesquisa, ela só tem início, ela nunca tem fim. O final de uma boa pesquisa, uma pesquisa só é boa se ela finalizar com o início de uma outra melhor ainda. Então, a pesquisa, por ela trazer sempre a dúvida, né? Quer dizer, a pesquisa te obriga a conviver sempre com a dúvida. Então, o convívio constante com a dúvida, ele é muito formativo para o processo educacional, né? A pesquisa, ela te traz mais dúvidas do que certeza. Não existe certeza na pesquisa, né? A própria mecânica quântica, a própria física quântica, tem um teorema que se chama, que a gente popularmente, dentro da própria física, chama de relação de incerteza, que diz que é impossível ter o conhecimento pleno. Ninguém, né? Então, isso é uma coisa boa, porque muitas vezes a gente tem problema com os religiosos que dizem que quem faz ciência é arrogante porque quer saber mais do que Deus, ou tanto quanto Deus. Não é verdade. Quem faz ciência é limitado pelo princípio da incerteza de Heisenberg. O princípio da incerteza diz: você pode conhecer o máximo sobre qualquer coisa, mas nunca vai conhecer a coisa integralmente. O conhecimento é sempre limitado. É impossível você atingir o conhecimento pleno de todas as coisas. Então, isso é importante. Quer dizer, a pesquisa, ela já parte com esse pressuposto de que nós nunca vamos ter um conhecimento pleno, mas que nós vamos ter sempre um conhecimento construtivo e um conhecimento gradual que vai sendo construído, vai sendo debatido, e isso é algo muito importante para a educação, porque muitas vezes a escola, né, ou a própria universidade, ela passa para o estudante aquela ideia de que, vou te ensinar isso porque isso é verdade. Então, eu aprendi isso, está no livro, ou está no artigo científico, então isso é verdade. Não é isso, né? A gente tem ali uma proposta, vamos dizer, naquele momento, aquilo é talvez a melhor forma que foi dada para aquele tipo de conhecimento, mas aquilo não está congelado. O conhecimento é dinâmico, né? Então, todas as teorias, né, seja da física, da sociologia, da antropologia, da literatura, todas as teorias, elas vão sendo aperfeiçoadas. Não existe forma final de uma teoria. Existe sempre uma forma inicial e existe sempre uma forma mais aceita
numa dada época, num dado momento, num dado período de tempo. Mas o conhecimento, ele é dinâmico, ele tem vida própria. Né? Então, ele cria, o conhecimento cria conhecimento, é o que a gente chama de autointeração. O próprio conhecimento é fonte de mais conhecimento. Então, o processo de pesquisa, né, ele é muito fundamental. E às vezes a gente tem esse problema nas universidades brasileiras. O problema da universidade brasileira não é a falta de pesquisa, pelo contrário, toda a melhor pesquisa que se faz no Brasil está na universidade pública. Se tem pesquisa no Brasil, é graças à universidade pública. Graças também a institutos como o CBPF, como o INPA, como o INPE, como o ITA, mas nós somos uma minoria. Isso aí são, digamos, poucos grãos de areia de um mar, de uma praia. O grosso da pesquisa brasileira, o núcleo central, as cabeças, o maior volume de cabeças pensantes na pesquisa brasileira está nas universidades públicas, nas universidades estaduais, nas universidades federais, em algumas pouquíssimas particulares, como a PUC do Rio de Janeiro. A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro talvez seja, pelo menos na minha avaliação, das universidades particulares do Brasil, a que mais se aproxima da ideia de uma universidade pública. Ela é uma universidade filantrópica e é uma universidade onde se faz pesquisa como se faz em qualquer universidade federal ou estadual. Não é verdade para todas as católicas. Né? Tem outras PUCs ou outras universidades católicas que não têm o status de pesquisa que a PUC tem. Mas, sim, eu estou dizendo que o grosso, o forte da pesquisa brasileira está nas universidades. E isso, às vezes, cria um problema dentro da própria universidade, que é aquele professor que ele está na universidade, mas ele acha muito mais importante a pesquisa do que o ensino. Então, ele não quer, na cabeça de muitos, eu sei porque a gente conversa isso, né? Isso é uma coisa que é muito debatida na física. Estou vendo uma informação aqui da Abigail Ribeiro. A PUC de Minas Gerais é boa também, mas ela não chega a 50% da PUC do Rio. Eu sei porque eu tenho colegas que trabalham na PUC-MG, e para o professor desenvolver pesquisa na PUC-MG, ele encontra dificuldade. Eu já visitei a PUC de Minas, é boa, é aquela coisa, é uma universidade organizada, séria, mas muitos colegas meus que estão na PUC-MG, eles acabam fazendo pesquisa na UFMG. Eles são professores que às vezes se doutoraram na UFMG, se tornam professores da PUC, em Minas Gerais, da PUC de BH, mas o grosso da pesquisa deles é feito em parceria com a UFMG. Abigail, obrigado aí pela sua importante observação. Eu estou colocando isso porque é para trazer um pouco a importância para vocês de que não vamos pelos títulos, vamos olhar a essência. E, claro, um estudante de ensino médio, às vezes, nem até um estudante universitário tem a consciência dessas coisas. Então, as PUCs são boas universidades particulares, mas a PUC do Rio ela tem um diferencial, que a coloca num patamar de universidade federal no que diz respeito à pesquisa e no que diz respeito ao ensino também. Então, eu estou colocando isso porque, às vezes, o próprio professor de universidade, ele acha a pesquisa muito mais importante do que o ensino. Então, é comum a gente ter colegas de universidade, e a gente debate isso claramente, não estou falando mal de ninguém, essa é uma questão debatida, que falam, olha, eu prefiro gastar o máximo de tempo na pesquisa e dou minha aula lá, correndo, e o estudante que se vire, porque ele quer assim, se aprofundar na pesquisa dele, quer buscar bons projetos, ele está muito mais interessado em trabalhar na pós-graduação do que na graduação, porque na pós-graduação você trabalha ensinando ligado à tua própria pesquisa, e na graduação não, você às vezes dá um curso que não tem ligação direta com a tua pesquisa. Então é importante também a gente observar que o problema também está no nosso corpo de professores, né? Muitos colegas dizem, não, e inclusive, assim, pesquisa é algo maior. Em muitas universidades, professores que não fazem pesquisa, na hora das promoções, das progressões na carreira, eles são penalizados porque não estão fazendo muita pesquisa. E sabe qual é a penalização? Dar mais aula para ele. Ou seja, é como se ser professor fosse uma penalidade. Então, se o cara não está fazendo pesquisa, joga aula para ele. Por que você não fala o contrário? O cara não está fazendo pesquisa, mas ele, por alguma razão. Então, vamos tentar
dá condições do cara fazer pesquisa. Não. A penalização, às vezes, é da aula. E o próprio aluno de universidade, muitas vezes, né, é aquela conversa de corredor, o aluno fala, poxa, esse professor, ele é pesquisador, esse não é. Então, você tem professores excelentes, que não fazem muita pesquisa. Eles estão na universidade. A missão da universidade, sobretudo, é ensinar. A missão principal da universidade é o ensino. A pesquisa também é muito importante. O famoso, é a famosa trinca, né, de sustentação das universidades: ensino, pesquisa e extensão. Então, a pesquisa, é claro que é muito importante na universidade, mas o problema é que, às vezes, a pesquisa ela é autofágica, ela faz uma fagocitose com o ensino. Então, é importante assim, a gente saber da relação, o balanço delicado que existe entre ensino e pesquisa, pesquisa e ensino. Então, eu estou já terminando aqui a nossa discussão, para a gente abrir um pouco para o debate, né? Então, eu acho que é importante também, nós, professores, né, sabermos vencer certas barreiras que nós mesmos nos colocamos. Muitas vezes a gente fica preocupado, poxa, eu não cumpri o programa. E aí você se penaliza, mas eu não cumpri o programa, eu tenho que terminar de qualquer jeito. É bobagem. Não adianta terminar de qualquer jeito. É muito mais importante fazer menos conteúdo e mais aprofundamento do que abrir, né, os 180 graus de conteúdo e penalizar, não valorizar o pensamento, a reflexão. E às vezes você pode levar 3 semanas ensinando um tópico que você poderia ensinar em 2 aulas. Mas às vezes aquelas 3 semanas, elas vão obrigando o estudante a pensar. E eu digo isso por mim. Eu aprendo nesse momento também. Não é retórica. O professor que aprofunda dessa forma, ele também... Eu aprendi, eu sempre digo isso com muito orgulho, eu aprendi muito sobre física elementar dando aula nos pré-vestibulares sociais. Porque na universidade, você já está falando com pessoas que foram filtradas. Na pós-graduação, você estala o dedo, o estudante já sabe tudo o que você está falando. O estudante é safo, já tem uma graduação, já está fazendo mestrado, doutorado. E quando você vai para o ensino médio, você tem que se reinventar. Então, você tem que criar métodos, e você começa a meditar, você pega um conceito simples, como aceleração, por exemplo, ou um outro conceito simples, como temperatura, e você vai querer trabalhar com o estudante essa visão, o que é realmente aceleração, o que é a temperatura, o que ela está medindo. Não é só olhar no termômetro, dizer se está quente, se está frio, se está gelado. Né? É saber a teoria microscópica por trás da temperatura, é saber aceleração, exatamente qual é o papel da aceleração diante dos 3 princípios de Newton. Então, eu acho que é muito importante, porque eu, como professor, muita coisa que eu não tinha percebido no meu ensino médio e na minha graduação, e certas coisas que a gente estuda na graduação, a gente não estuda mais nem no mestrado nem no doutorado. Então, eu só pude rever essas coisas quando eu voltei para a sala de aula no ensino médio, no pré-vestibular social. E eu aí aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa nesse momento de fazer essa reflexão com o estudante. Porque é muito simples para nós, que já somos formados, jogar uma fórmula no quadro negro ou no quadro branco e aplicar. Chega de quadro negro, já está ficando politicamente incorreto, né? Jogar uma fórmula no quadro e substituir símbolos por valores e fazer um cálculo e tirar uma resposta. Agora, o que está por trás daquela fórmula? Como eu deduzi aquela fórmula, o que significa cada símbolo que está expresso naquela fórmula. Então, é muito importante, nós professores também, rompermos com esse vício, que a gente traz da nossa formação. Nós fomos educados assim. Nós fomos educados, né, nas aulas de física e de matemática, como se nós estivéssemos numa farmácia de manipulação. Mistura a fórmula. Mistura uma com a outra, joga uma com a outra e sai alguma coisa no final e você tira um número e aí você diz, resolvi o problema, fechei. E você resolveu o problema sem entender nada, às vezes. Sem entender nada. Eu digo isso, estou falando de mim também. Não estou falando dos outros, não. Isso aconteceu muito comigo.
no ensino médio, na própria universidade, eu sabia fazer prova, mas não significa que eu soubesse a matéria bem. Eu sabia fazer prova. Então, eu acho que é muito importante nós, professores, também quebrarmos esse ciclo. O ciclo tem que dar tudo. Cacete, se não deu para dar tudo, mas você deu bem o pouco que você deu, tá ótimo. No nosso pré-social aqui do CBPF, em física, eu sempre garanto, primeiro dia de aula, quando vocês fazem também essa semana de acolhimento, nós fazemos aqui 2 aulas de acolhimento. Na nossa aula de acolhimento, eu sempre digo, em física, eu não vou dar mais do que 30% do que é cobrado no Enem. O Enem dá um formulário de coisas imenso, uma lista imensa. Eu sempre digo, não é propaganda enganosa para o estudante chegar aqui e pensar que vai... Nós vamos aprender poucos assuntos, mas vamos aprender muito sobre esses assuntos. Então, os professores são bons, os professores são qualificados e eles vão dar a própria visão dele. Então, vamos aprender muito de pouco do que fazer esses aulões, simuladões, e o aluno tem a sensação de que ele está aprendendo nada, e no fundo ele está aprendendo nada de tudo. E quando chega na universidade, não se lembra de mais nada. Eu sei disso que meus colegas que dão aula no primeiro e no segundo ano da universidade sempre dizem, os estudantes parece que passaram por um processo de amnésia quando entram na universidade. Eles esquecem. Não é que eles esquecem, eles nunca aprenderam. Né? A gente nunca esquece o que a gente aprende. É só levar o conceito, eu vi a palavra Patrícia Barbosa Pati, escreveu aqui, verdade. Pois é, vamos lembrar, o conceito grego de verdade. Né? Então, o conceito grego de verdade, o que é verdade para os pensadores gregos? Eles usavam uma expressão chamada aletheia, que vinha do rio Letos. Que o rio Letos, na mitologia grega, era o rio onde você, quando morre, joga toda a tua vida pregressa no rio, e esse rio leva tudo embora. Por isso que é o esquecimento. Esse rio apaga tudo. É o rio do esquecimento, o rio Letos. E a verdade para o grego era aletheia. O prefixo a em grego significa negação. Anormal. Ateu. Né? O prefixo a, né, ele está para indicar a negativa, o contrário. Né? Então, quando eles colocam aletheia, eles estão falando que é o não esquecimento. Você está dizendo, estou negando o esquecimento. O rio Letos era o rio do esquecimento. Então, a verdade... Então, o grego, ele chama verdade de aletheia. Por quê? Verdade é tudo aquilo que você não esquece. Se você fala a verdade, você nunca se contradiz, acabou-se. Né? Não vão fazer igual os procuradores da Lava Jato, que estão sempre em contradição porque mentiram durante 4 anos. E aí o cara nunca vai se encontrar. Então, o conceito grego de verdade é o conceito de não esquecimento. Verdade é tudo aquilo que você não esquece. Você falou a verdade, você pode dormir tranquilo, porque você vai sempre repetir a mesma história. Agora, como você começa a colocar uma coisa com outra coisa ali, você acaba se desdizendo. Então, o conhecimento é a mesma coisa. O que a gente aprende, a gente nunca esquece. Né? Alguém esquece de beijar? A gente pode ficar 30 anos sem beijar, mas depois de 30 anos você dá aquele beijo também. Né? A gente não esquece andar de bicicleta, a gente não esquece andar. Alguém esquece, só se tiver um problema físico, mas você não esquece de, eu não sei mais andar. Não, isso não existe. Isso está em você. Então, o conhecimento é assim também. Eu sempre falo com os nossos alunos, que eu aprendi isso com certos professores. Quando você aprende, você nunca mais esquece. Então, vamos fazer disso. Não adianta, eu acho que eu sei. O aluno adora dizer isso. Eu sei mais ou menos. Existe isso, saber mais ou menos? Não existe. Né? É verdade? Não é mais ou menos verdade? Não é. Então, isso também cabe a nós, professores, termos esse cuidado. Vamos dizer, o nosso aluno, você sabe isso. Realmente, nós trabalhamos 3 semanas em cima disso. Eu sinto que vocês estão sabendo. E você nunca mais vai esquecer. Então, é só lembrar do rio do esquecimento, do rio Letos, da mitologia grega. Joga tudo no rio, então você faz o Enem, joga tudo no rio Letos e vai para a universidade esquecendo tudo. Né? Então, vamos fazer do Enem o aletheia. O Enem é a nossa verdade. Esse período de pré-Enem é a nossa verdade. Nós vamos aprender tudo aquilo que nós nunca mais vamos esquecer. Então é isso. A pesquisa nos ensina isso.
A pesquisa, nós não podemos decorar nada, né? Você tem que trabalhar sempre buscando uma verdade que é contestável. Não estou falando de uma verdade absoluta, uma verdade que pode ser contestada, mas é uma verdade que você está buscando. Então, eu queria terminar exortando, né, os nossos novos vestibulandos, assim, os nossos pré-ENEMs, na verdade, pré-ENEM, não, os nossos pré-universitários e os nossos futuros pensadores desse Brasil a não jogarem nada no Rio Letos. Né? Façam do conhecimento a verdade da vida de vocês. Verdade é tudo que a gente não esquece. Conhecimento verdadeiro é tudo aquilo que a gente nunca mais esquece. Então, Dezinho, eu agradeço a vocês aí pela atenção, né? E vamos agora abrir para um debatezinho, talvez a gente ainda tenha, são 8h02, a gente deve ter 28 minutos para um debatezinho, para liberar vocês, né, dessa palestra, que foi um pouquinho mais longa do que 40 minutos, foram praticamente 50 minutos. Então, Zezinho, eu retorno a Edinara e estou à disposição para trocas de ideias e reflexões. Nossa, muito obrigada, professor. Nós que temos que agradecer aí pela sua fala. Eu até lembrei de uma partezinha da sua fala que você falou também na palestra do ano passado, que o significado ele tem que vir antes da aplicação, né? Exatamente. Isso, eu peguei isso para mim, eu tinha feito até um post-it colado no meu computador para quando eu fosse preparar a aula. É muito difícil, assim, né, da maneira que a gente aprende e a gente tentar mudar essa maneira, né, transformar em algo diferente. Cabe a nós também. Então, é para nós um exercício. Então, nós, professores, como a professora Edinara está colocando, nós, professores, nós também temos essa missão, nós também temos esse aprendizado no curso de vocês, que é nós esquecermos dos vícios de ensino que nós também recebemos, e que a gente, às vezes, inadvertidamente, transmite. Você transmite aquela forma viciada de educação que foi passada de avô para mãe, de mãe para filho. Então, nós também temos que aprender. Isso que a professora está falando, o processo é constante para nós também. A cada ano, como professores desses pré-vestibulares sociais, nós melhoramos. Para nós é um grande ensino. Os estudantes pensam que nós estamos aí ensinando, nós estamos compartilhando. Porque nós estamos aprendendo juntos. Não pensem em vocês porque a gente resolve um problema no quadro ou explica um conceito melhor, que a gente esteja sabendo muito. A gente está aprendendo continuamente com vocês. Então, é isso que a professora quis levantar, professora. E aí eu sempre gosto de, aproveitando a carona na sua lembrança aí, na sua aletheia, você não esqueceu, eu diria que a gente pode, às vezes um aluno me pergunta, professor, mas para que isso serve? Eu pergunto sempre, já fiz essa brincadeira várias vezes com os alunos. E você, para que você serve? Para que serve? Quando uma criancinha nasceu um neném, para que aquilo serve? Na hora, no momento, uma felicidade, mas agora, qual é o significado de um neném? Quando aquela criança chega numa família, qual é o significado daquela vida que está chegando nas nossas vidas, né? Agora, para que ela serve, a gente não sabe. Infelizmente, a gente não sabe. Pode ser nascer num berço de ouro e se tornar um drogado, um viciado. Né? Então, a vida nos dá esses presentes. Então, eu acho que é muito importante, né, a gente pensar na nossa própria vida. Quando a gente nasce, nós não servimos para nada, mas nós significamos muito. E, ao longo da vida, a gente constrói significados e utilidades. Né? Retorno aí, Edinara. É isso aí, muito obrigada aí. É muito filosófico, né? Esse pensar todo sobre educação acaba. Bom, não sei, alguém tem mais algum comentário? Alguém tem alguma pergunta que queira fazer para o professor? Se me perguntarem, eu que vou perguntar. Boa noite, professor Lael. Jailson Lima, como vai? Tudo bem? Estou ouvindo aqui, Jailson. Tudo jóia, tudo ótimo, graças a Deus. Eu só para complementar, assim, muito humildemente, o que você discorreu na palestra, sim. daquela situação em que a relação do conhecimento, né? Eu, há pouco mais de 3 anos, aproximadamente 3 anos atrás, eu ingressei no mestrado profissional
né, onde eu tive a felicidade até de conhecer o seu trabalho, todo o que você desenvolve em relação, não só à física propriamente dita, mas em relação ao ensino, né? Não só você, como outros professores que têm esse empenho, né? Jorge Sá Martins Isso. Todos os outros. Enfim, então, mais uma complementação. Eu estava ouvindo a sua palestra e estava discutindo com a minha esposa, que também é professora, e eu falei para ela, para mim existe o antes do mestrado profissional e o depois do mestrado profissional. Né? Porque entre um ponto e outro existe uma coisa simplesmente definida como conhecimento. Exatamente tocando nesse ponto do reaprender a ensinar. Né? Eu tive essa oportunidade de travar conhecimento, de voltar à academia para poder buscar esse conhecimento, de defender uma dissertação, de criar um produto educacional. Então, fazendo um paralelo com o jovem que ingressa numa preparação para ingressar na universidade, o conhecimento, independente da meta, independente do objetivo, independente daquele alvo que se tem que acertar, que no caso desses meninos conseguir uma vaga na universidade, o conhecimento ele acaba sendo de um valor imenso. Né? Então, eu me sinto hoje em dia uma pessoa muito mais... pode parecer até piegas falar isso, mas eu me sinto um professor muito melhor do que eu era. Não que eu me julgasse ruim ou bom, mas eu me sinto muito melhor, muito mais qualificado, não pelas disciplinas ou pelo conhecimento que eu adquiri dentro do curso, mas exatamente pela essência que eu consegui captar disso, pela melhoria na forma de eu ver as coisas que eu estou ensinando e como eu estou ensinando. Então, isso aí me tocou bastante. Então, eu toquei nesse assunto com a minha esposa. E ela falou, realmente, você hoje em dia fala de uma maneira diferente quando toca na concepção de ensinar. Né? Então, eu só queria fazer essa colocação e também transmitir para quem está ouvindo que é exatamente isso. Não basta você buscar ou completar um conteúdo ou buscar entender de todos os assuntos. Eu acho que o interessante é você ter essa essência de trazer para si o conhecimento. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade com você. Jailson, eu agradeço a tua reflexão, e o que eu vi de importante na tua reflexão é uma coisa que a melhor pessoa para dizer isso de você é você mesmo. Porque eu acho que faz parte do processo educacional nós nos autoavaliarmos. Isso é muito importante. Você sabe de você. Você sabe se você está enganando ou não. Quer dizer, eu estou sabendo ou não estou sabendo. Eu faço isso muito com os meus estudantes, não só na graduação, mas no mestrado, no doutorado também. Por exemplo, quando eu não gosto de dar prova, eu não dou prova, eu geralmente dou assim, se eu dou prova é para fazer em casa. Leva para casa e você tem uma semana para fazer e trabalhar, pode trabalhar em conjunto, não tem problema nenhum. Eu quero que você, através da minha prova, aprenda alguma coisa. E uma das que, quando eu dou prova escrita, não dou só oral, quando eu dou a prova escrita, eu sempre deixo uma questão em branco para o estudante formular. Eu acho que é sempre importante, e eu faço isso com alguns alunos do pré também. Semana que vem, eu quero que cada um elabore, não adianta copiar de livro. Eu falo, se copiar, eu posso até não saber. Estão me enganando? Tudo bem, não tem problema, eu sou bobo mesmo. Mas eu quero que cada um tenha consciência de elaborar um problema. Porque você só realmente pode dizer que sabe uma coisa quando você sabe questionar. Não é quando você sabe responder. A resposta é um estímulo que a gente está dando a uma pergunta. Mas e o estímulo de fazer a pergunta? A pesquisa não é você responder. A pesquisa é você perguntar e depois responder. O que é mais importante da pesquisa é você saber selecionar as questões de pesquisa. Então, nesse sentido, Jailson, eu estou dizendo que a autoavaliação é muito importante. E com alguns dos meus estudantes, muitas vezes eu falo, quando eu dou prova oral, assim, em vez de dar prova escrita, vamos fazer uma conversa. Sentamos por 1 hora e vamos conversar sobre o curso. Não é ir para o quadro, demonstrar nada, mostrar, falar, vamos discutir. E aí eu pergunto, você, ao final, qual é a tua avaliação? Você se dá quanto? 10? 8,5, 9. Deixa o aluno se autoavaliar. Eu acho que também é importante, porque a gente estimula as pessoas a serem honestas com elas mesmas também.
né? Porque é muito ruim, às vezes, da questão da avaliação, que eu acho, não gosto de avaliação assim, é que você dá a prova, aí o aluno cisca, meio ponto aqui, 1,5 ponto ali, aí cisca mais 2 pontos na outra questão, no final ele tira um 7,5 e se autoconvence que está sabendo bem. Mas, no entanto, ele ciscou. Teve uma questão que ele fez menos da metade, a outra ele fez inteira, a outra ele fez 1/3. Então, fica aquele conhecimento todo ciscado, todo compartimentado. Isso é uma forma terrível de avaliação, mas é assim que a gente tem feito, quer dizer, a escola faz isso. Por que não é melhor dar um trabalho de pesquisa para o aluno fazer e, no final, ele traz, né? E a gente tem experiência para saber se a pesquisa foi copia e cola ou não. Ninguém é bobo, assim, de perceber. A gente sabe o que ensinou, a gente interagiu com o aluno ao longo do semestre todo. No final, ele vem com aquela pesquisa retumbante, né? Parece até que ele botou lá no Google Translator um artigo de um bambambam. Então, a gente sabe também, mas eu acho que é importante estimular isso no estudante, que você falou, Jair, você se autoavaliou, você se vê hoje, e não é quebra de modéstia, você se vê hoje um professor muito melhor do que você era. E é para isso que a gente está aqui. Nós todos estamos aqui para nos tornarmos melhores a cada dia, e ninguém melhor do que nós para saber isso. Se você fala, ontem eu tinha várias dúvidas sobre esse assunto, hoje, eu tenho muito mais clareza sobre esse assunto. Então, você sabe disso melhor do que o teu professor. Então, acho que é importante chamar a atenção para isso que você chamou. Estimular também a autoavaliação. Obrigado, professor. Retorno à nossa coordenadora de mesa. Nós temos uma pergunta aí da Laís. Ela perguntou como você lida com alunos que tiveram para si que aprender era apenas decorar conteúdos. Uhum. Esse é um problema, assim, digamos, que nós temos que enfrentar com tranquilidade, porque o aluno, né, ele foi educado assim. Se às vezes está tirando um vício de 9, 10 anos de escola, né, ensino fundamental, primeiro segmento, segundo segmento, ensino médio, então às vezes o aluno vem assim por 10, 12 anos, achando que tem que decorar. Então aí você... Acho muito importante, Edinara, a gente também trazer para os nossos alunos referências, né? Vamos buscar grandes referências. O que te interessa? A gente vai conversar com esse aluno. O que te interessa? Você gosta mais de quê? Humanas, ciências sociais, ciências da vida, ciências exatas. Que buscas você faria, né? Como assim, o que você tem algum chamado? E vamos conhecer pessoas dessa área. Então, vamos ler livros, né? Ou ler textos de autores que vão fazer o estudante começar a perceber que o conhecimento é adquirido sem essa maneira de aprender. Porque a escola nos educa assim, quer dizer, o próprio processo educar. O que significa a palavra educar em latim? Em latim, duc, né? Significa caminho, né? Condutor, é o caminho, conducto, né? Condução, condutor, educar. Educar significa conduzir uma pessoa. O processo de educação é um processo de condução. Eu vou educar a pessoa para quê? Qual é a minha política, o meu projeto político pedagógico? É formar estudantes de uma linha conservadora, é formar estudantes progressistas, é formar estudantes reflexivos. Então, o próprio processo da educação, ele vai conduzindo, né? Nós somos formatados pela nossa educação. A matemática, ela não fazia parte do processo educacional no passado, ela era para poucos. A matemática passou a fazer parte do processo quando o mundo se industrializou, quando a tecnologia começou a ser dominante, então é preciso educar com matemática para formar bons trabalhadores competentes, qualificados. Eu acho que é importante a gente perceber que o processo de educação é um processo de condução. E aí a gente tem que saber como eu vou conduzir. Então, por exemplo, atualmente no Brasil, nós estamos passando por um período de formação de uma educação extremamente conservadora, de uma educação completamente preconceituosa, né? De uma educação assim, completamente fora dos padrões. Então, mas é uma forma de condução. Se isso se passa por 3, 4 gerações, a gente vai estar piorando o cenário. Então, é lembrar que educação é condução. Então, é importante a gente ter isso claro, que o estudante foi educado assim, ele foi conduzido assim por 12 anos. E aí ele chega agora, encontra um professor
que não dá fórmula, que diz para ele que é preciso estudar poucas coisas, mas bem, esse estudante vai ficar chocado. Para ele, isso não é um bom professor, né? Porque não foi essa a educação que ele recebeu. Então, eu acho que a gente também tem que saber lidar com isso. Como eu vou trabalhar isso com o meu aluno que foi educado assim, ele foi formatado assim. E aí a gente tem que procurar nada melhor do que boas referências, né? Então, mas é um trabalho que exige quase que uma dedicação corpo a corpo. Cada estudante pensa de um jeito e cada estudante vem com seu conhecimento pregresso, com a sua formação pregressa. Então, isso é importante. O processo por isso que era importante a reforma do ensino, não a reforma do ensino, mas a reforma da carreira de professor no Brasil. O professor precisa se dedicar a uma escola. Deixa aquele professor, sim, ganhar bem, sim, e ser professor de uma escola. Nos países da Europa, ninguém dá aula em 3 colégios. O professor de ensino médio, ele dá aula só num colégio. Ele passa o dia naquele colégio. Ele é como um professor universitário. Só que ele não está numa escola de ensino superior, ele está num colégio de ensino médio, mas ele é professor daquele colégio, a dedicação exclusiva dele é aquele colégio, e aí sim ele pode encontrar os alunos, ele pode... Agora, nós que encontramos os alunos durante 40 minutos de aula, depois o aluno interpela a gente nos 10 minutos entre uma aula e outra, como é que você vai ajudar uma pessoa dessa a rever a sua visão de ensino e de educação? Obrigado aí pela pergunta. É Laís, né? Isso, Laís. Laís respondeu aí sua pergunta. Obrigada aí por ter enviado a pergunta. E o senhor respondendo aí, até lembrei também de um episódio do mestrado, porque eu sou formada em engenharia, então cheguei lá no mestrado para fazer mestrado em ensino de física, e a primeira disciplina era física contemporânea. Sim. E aí tinha toda a questão de relatividade, física de partículas, coisas que eu não tinha visto na minha graduação. E aí o professor indicou uma bibliografia, e um dos livros que ele indicou foi o Física Conceitual, do Hewitt. E eu agarrei aquele livro porque ele foi a base para eu conseguir entender os cálculos, porque vinha só com conceitos e eram simples, ele explica de uma maneira muito simples, então eu sou apaixonada por esse livro. Os conceitos são simples, às vezes as fórmulas podem ser complicadas porque a gente não sabe decifrar, mas se você entender os conceitos, cada pedacinho da fórmula fala com você. Cada pedacinho daquela fórmula dialoga com você. A questão é que, às vezes, a gente não sabe os conceitos que estão escondidos na fórmula. Então, você decora a fórmula e aplica a fórmula sem saber o que está acontecendo, né? Verdade. Bom, temos mais perguntas aqui. A Thaísa também fez uma pergunta. Como os estudantes podem contribuir para desconstruir essas políticas de adestramento nas instituições de ensino, mesmo com o travamento dos educadores para promoverem debates e pesquisas? Ótima pergunta. Essa pergunta significa que tem que partir para a ação. Então, o que os alunos têm que fazer é perguntar, questionar, atrapalhar a aula, vamos dizer assim, atrapalhar entre aspas, né? Atrapalhar a aula, né? Então, vamos atrapalhar, vamos perguntar, vamos questionar, vamos duvidar do livro que nos é passado. É assim que a gente faz. Será que tudo que está escrito no livro está certo? Claro que não. E nenhum livro, nem de ensino superior, nem livro de prêmio Nobel tem tudo certo. Então, cabe ao estudante justamente essa... Porque tem que haver pressão também, né? Se não houver pressão, porque às vezes o aluno, ele é tão, né, digamos assim, viciado no passar de ano, a questão é passar. Passou, esqueceu... Da série N, você passa para a série N mais 1 e esquece tudo que aconteceu na série N. E aí você ganha esse vício, né, de passar. Eu vou estudar para passar. Se o estudante parar de pensar nisso e questionar, ele vai obrigar o professor também a pensar. E se o professor que faz o mestrado nacional profissional em ensino de física, ele ganha muito mais condições, faz física contemporânea, porque o aluno vai lá, ele lê uma super interessante, vê um programa na televisão sobre buraco negro, vê um programa sobre neutrinos, vê um programa sobre ondas de gravidade, vê um programa sobre o bóson de Higgs, vê um programa sobre supercondutividade. E aí ele chega na sala de aula, o professor está com uma bela aula preparada sobre Roldana e plano inclinado.
Se o professor não tiver... No mestrado, ele fez um curso de física contemporânea. Então, ele sabe localizar as coisas. O professor também tem que ser humilde, dizer, olha, eu não estou preparado para falar desse assunto hoje, mas na próxima aula eu te trago. Então, o professor sabe onde... O mestrado, né, na ideia do mestrado nacional, é também assim, localizar o professor. Não vai ensinar tudo ao professor, mas o professor sabe onde buscar. E o professor tem que ser humilde também. O aluno também tem que aprender que ele tem que respeitar o professor que diz, olha, eu não tenho muito claro isso, a tua pergunta não está totalmente clara para mim hoje. Eu vou pensar e na próxima aula eu vou te trazer um debate melhor, vou trazer uma discussão mais clara. É importante isso. A gente tem que jogar claro também, porque às vezes certos professores preferem fingir que sabem, ou então enrolam o aluno numa resposta complicada que o aluno se perde e acaba até desistindo, porque cansa mentalmente de ouvir tanto vai e volta, né, tanto redemoinho intelectual que o aluno desiste no meio da explicação. Ou o professor simplesmente diz, isso aí não é importante, isso aí não é importante, isso aí vamos passar para frente. Então, é importante também assim, criar e o aluno respeitar aquele professor que é honesto e que diz, olha, essa tua pergunta é muito interessante, mas eu não estou preparado para responder ela agora, mas eu estou preparado para responder ela na próxima aula. É isso, porque o processo de ensino é um processo de ensino para o professor também. Então é isso, eu acho que, assim, é importante, né, o aluno, quer dizer, ter essa atividade, né, quer dizer, ter essa pessoa, que foi um aluno ou uma menina, não sei quem me perguntou isso? Foi uma menina, Thaísa. Então, a Thaísa, por exemplo, significa que o aluno tem que ser respeitoso, inquisitivo, perguntar, querer saber, curioso, questionar, sem ser desrespeitoso, fazendo isso, respeitando as limitações que todos nós, professores, temos. Todas as limitações que todos nós temos. Hoje em dia, por exemplo, uma coisa ótima é dar aula com os alunos com o celular na mão, não para ficar conversando, mas para ficar checando, olhando aquilo que você faz. Aqui no CBPF, por exemplo, eu gosto muito nas aulas do mestrado e do doutorado, eu estou falando de uma coisa, na mesma hora, os meninos, né, com o celular, professor, já localizei um artigo muito interessante sobre isso que está fazendo, já está no e-mail de todo mundo. Então, você já termina a aula com a tua caixa de correio cheia de referência que os próprios alunos deram durante a aula. E, claro, dessas referências que eles mandaram, metade eu não sei. Metade eu não sei. Opa, ótimo. Depois vou ler, amanhã vou ler, depois... na próxima aula vamos discutir. Tudo que você mandou, eu achei esses 2 trabalhos aqui muito interessantes. Então, vamos discutir esses 2 trabalhos. Então, a aula é dinâmica, ela não é... Para mim, cada aula é um desafio construtivo. E para o aluno, também aquela aula é legal, porque o aluno sabe que aquele professor não vai estar repetindo coisas que ele falou há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 10 anos atrás. Ele sabe que aquela aula de hoje é nova, é inédita, porque essa aula foi construída também em cima das questões dele. Então, eu vou dizendo, isso não é a regra, mas eu digo, mas a gente tem que pensar no ensino assim, no ensino que é construído junto com o professor. Então, faz a pesquisa. Aqui tem uma perguntinha que alguém deixou umas reticências do lado, não sei o que essa reticência, o que quis dizer, mas é isso, o professor disse que não sabia, é natural. Agora, eu não sei hoje, mas eu vou me preparar, vou fazer uma pesquisa, vou até questionar, perguntar a alguém que sabe isso bem, e vou trazer um assunto mais fechadinho para a gente discutir na próxima aula. Então, é importante o aluno compreender o professor que é honesto, que é humilde, que diz que naquele momento aquilo ele não tem muita clareza, mas que ele vai aprofundar. Porque às vezes o aluno parte para o deboche, e isso não pode acontecer. Obrigado aí a Thaísa pela pergunta. Obrigada, professor. Dá tempo para mais uma? Claro, dá. Nós estamos aqui nas 8h20, dá tempo para uma pergunta, sim. Então vamos para a última pergunta aqui, que foi do Cristiano. Sim. Ele perguntou o seguinte, ele disse primeiro, né, teoricamente, uma das condições para que a aprendizagem seja significativa é que o aluno tenha predisposição para aprender. Como despertar, então, a intenção do aluno para a aprendizagem se os nossos alunos chegam à escola cada vez mais desmotivados? Sim. Professor Cristiano, né, que perguntou. Tá ótimo. Olha, Cristiano, é uma pergunta legítima e que a gente vive. Eu acho que a melhor coisa que tem, sabe, Cristiano, é a gente partir para uma coisa, para esse primeiro momento, ser um primeiro momento talvez mais multidisciplinar. É importante a gente
cada turma que a gente encontra é uma turma diferente. A gente começar a perceber quais são os interesses, as aptidões, né? Então, é muito importante nós, com esse estudante, trazer o debate. Por exemplo, às vezes o estudante, ele, assim, ele tem interesse por sociologia ou por geografia, mas ele não sabe que aquele tópico que ele está falando tem tudo a ver com física e com matemática. Então, eu acho que às vezes falta na sala de aula também a aula conjunta. Um professor de física está junto com um professor de história, que está junto com um professor de geografia, para dar uma aula a três cabeças. Aquele mesmo assunto pode ser visto pelo geógrafo, pode ser visto pelo historiador e pode ser visto pelo físico ou pelo matemático. Se você vai falar sobre energia, um geógrafo tem muito a dizer sobre energia, sobre o ponto de vista da geografia. Um historiador só tem a falar sobre as revoluções industriais, sobre, digamos, o papel da energia, a descoberta de formas de energia na evolução da sociedade. Um físico vai falar sobre energia, um matemático vai falar sobre energia, o sociólogo vai falar sobre energia, o filósofo vai falar sobre energia, a literatura vai falar sobre energia. Todo professor, toda disciplina pode falar de um certo assunto. Então, às vezes, o aluno é desmotivado também, porque as aulas são muito compartimentadas. Uma disciplina não conversa com a outra. A própria física conversa pouco com a matemática. Tanto é que, por isso, com o longo do tempo, nós descobrimos, e aqui no nosso pé universitário, a gente juntou física e matemática numa disciplina só. Não tem aula nem de física nem de matemática, tem aula de física e matemática. A matemática ela vai sendo ensinada à medida que a física avança. Então, estudo ótica geométrica, então vamos estudar geometria. Estudo ondas, vou estudar trigonometria. Estudo dinâmica, movimentos, vou estudar análise matemática. Estudo calorimetria, vou aprofundar um pouco mais na álgebra. Então, às vezes, né, o ensino também entrelaçado entre física e matemática, aula de modelo atômico, aquelas coisinhas, aqueles diagramas que os estudantes aprendem, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3DD, bababá, bota as setinhas para fechar os orbitais atômicos. Aquela aula de química, mas tem que ser dada junto com um físico. E tem que ser dada junto com um filósofo. Porque qual era a questão que estava em debate quando aquilo foi estudado? Era a questão do fracionamento da matéria. Eram os atomistas que estavam em jogo. Nós estamos falando de Anaximandro, em 600 a.C. Nós estamos falando em Leucipo, nós estamos falando em Demócrito, nós estamos falando nos epicuristas, nós estamos falando de Platão, de Sócrates. Então, quando você vai dar uma aula sobre o modelo atômico, por que não contextualizar? Átomo, a palavra átomo vem dos gregos, indivisível. Nós até hoje estamos procurando qual é a menor porção de matéria. Será que são os quarks? Será que nós chegamos no menor átomo de matéria? Então, quer dizer, quando você vai discutir o modelo atômico, você coloca de lado a filosofia e muitas vezes coloca de lado o próprio professor de química. Então, vamos juntar uma aula de modelo atômico, vamos falar sobre Bohr, o pensamento filosófico de Bohr, a própria metafísica da própria mecânica quântica, ela é muito importante para o estudante perceber o debate. Então, às vezes o estudante é desmotivado porque você vai dar uma aula de 1S2, 2S2, 2P6, o que isso interessa ao sociólogo? Ou ao garoto que vai estudar literatura. Mas se nesse debate você inclui a filosofia, inclui os atomistas, inclui os epicuristas, inclui o De Rerum Natura do Lucrécio, inclui o físico, cacete, você vai dar uma aula muito legal em que você também vai estar aprendendo com o teu colega filósofo. Então, quem são os átomos da língua? Quer dizer, por que você não vai trazer um professor de português para falar sobre o atomismo da língua portuguesa? Quem são os átomos de uma língua? São os radicais? Os prefixos? São os semantemas? O que é o átomo linguístico? Por que essa discussão não pode ser feita em sala de aula? Aí você vai falar do átomo, dos elementos da tabela periódica, mas vai falar também da atomicidade das línguas. As línguas que são justapostas, como é o caso do húngaro, como é o caso do finlandês, como é o caso do turco. As línguas que não têm vogal, como é o caso do árabe, como é o caso do hebraico. Então, você está falando, quais são os átomos da língua árabe? São as consoantes? Sim.
Quais são elas? Então, sabe, você pode... É isso que eu acho que é importante, porque nós estamos aprendendo com um colega linguista, com um colega de literatura, com um colega de química, com um colega de filosofia. É isso que falta, às vezes, na escola. É aquela coisa, cada aula é uma aula. Você está falando, às vezes, do mesmo assunto em 2 aulas. Você fala de modelo atômico em química e física, às vezes sem comunicar. Por que não é uma aula só? Então, essa que é a questão. Eu acho que a motivação também vem desse tipo de inovação. E nós, que estamos nesses cursos não formais, que estamos nos nossos cursos pré-sociais, a gente tem toda a liberdade de fazer isso. Não fazer, às vezes, é até um desperdício. Porque o que a gente está querendo reproduzir na periferia é o estudo do centro. A gente está querendo fazer no bairro de Niterói, ou aqui na salinha do CBPF, nas aulas do pré-vestibular, será que eu vou querer reproduzir aquilo que é feito no Santo Inácio? Será que eu vou reproduzir aquilo que é feito no Santo Agostinho? Vai ficar uma caricatura e muito enganosa. Então, eu acho que a gente tem que partir para o radicalismo. Vamos usar a nossa liberdade de criação. E vamos mostrar para os nossos alunos que eles podem ter aula com professores como vocês. Quais escolas têm na equipe de física 4 professores com mestrado, com MNPF feito ou fazendo? Quantas escolas têm mestres em literatura? Nós temos um corpo docente fantástico. Doutores, mestres, professores universitários, e você vai chegar aqui para repetir aquilo que é feito na escola de centro, na escola do rico, vamos dizer assim? Não tem condição. Tendo aula aqui de noite, quando todo mundo chega cansado, ou fim de semana, como nós fazemos aqui. A nossa aula, quando é presencial, era sábado, o dia inteiro. O que você espera com isso? Reproduzir na periferia aquilo que é central? Claro que não. Vai ficar uma caricatura e uma enganação. Então, vamos aproveitar também o nosso espaço para mudar. E o nosso aluno, ele tem que compreender qual é o nosso projeto. Se ele compreender a mensagem do nosso projeto e compreender que muitos dos professores dele no projeto são egressos do próprio projeto, isso dá muita vitalidade ao projeto. O cara fala, olha, aquele cara que está dando aula para mim ali de matemática, ele foi aluno daqui a 10 anos atrás, hoje ele é doutor em matemática. Então é isso que a gente tem que buscar. Vamos usar também o que nós temos ao nosso favor. Não vamos nos ficar complexados, né? E nós podemos fazer grandes transformações, porque educação transforma, e o que nós estamos fazendo é educação. O professor, Dinara, você me permite, essa última pergunta que foi feita pelo Cristiano Oliveira, isso serve até como exemplo a todos. Ele foi nosso ex-aluno aqui do MEP, e hoje ele é mestre em ensino de física formado pelo NMPF aqui da UF. Eu acho que eu sei quem é o Cristiano, eu acho que eu já tive contato com ele, o nome não me é estranho. Sim. Então, abre a câmera aí, Fê. Então, deixa eu ver quem é. Ele está aí? Boa noite, professor. Boa noite. Ah, tudo bem, Angela? Estou lembrado de você, claro. Tudo ótimo. Tudo bem? Prazer. Tudo bem, prazer é meu. Obrigado pela pergunta. Mas é isso, gente. Nós temos tudo. Nós somos poderosos. Nós temos gente muito boa do nosso lado. Vocês, nós aqui. Cara, nós temos... Isso é um tesouro. Quantas escolas particulares não gostariam de ter um quadro docente como o de vocês ou como o nosso aqui, cara? Pessoas com doutorado, pós-doutorado, fazendo mestrado, mestres, pessoas que refletem, que têm um conhecimento crítico, né? Que os alunos saibam disso, que os alunos que estão chegando, eu sempre falo, só para finalizar mesmo, que já são 8h35, os alunos saibam, aqui com os nossos alunos, eu, quando estava em Petrópolis, aqui no Rio ainda não fiz essa experiência, porque a cidade é grande, envolve deslocamento. Mas lá em Petrópolis eu falava com os nossos alunos na aula de acolhimento. Todos os nossos professores têm o currículo publicado. Vocês têm acesso ao currículo de todos os professores. Agora, o que vocês vão fazer? Vão nas melhores escolas de Petrópolis e verifiquem o currículo dos professores. Escola, a gente só compara olhando o currículo do professor. Não é se a escola é bonita, se tem carro de luxo com chofer pegando as crianças na saída. Escola é professor e currículo e projeto político-pedagógico. Então, nós temos um projeto político-pedagógico, nós temos professores altamente qualificados. Lá no curso de Petrópolis, nós tínhamos todos os professores com currículo Lattes disponibilizados. Então, nosso aluno clicava no nome do professor e já fazia ligação direta para o Lattes.
Então, o aluno sabia, eu estou tendo aula com esse professor, ele está fazendo doutorado em ciências sociais, ele tem um mestrado, ele já publicou esses e esses artigos. Ou aquele professor de química, ele é doutor em química pelo FRJ. Cacete, isso aí dá um pertencimento ao aluno. O aluno não faz ideia, porque o aluno que vem para nós, o aluno de periferia, ele vem completamente humilhado, a verdade é essa. Ele é considerado de periferia. Então, ele acha que ele vai ter um curso que é simplesmente assistencialista. São pessoas bondosas, como vocês, que são bonzinhos e que estão dando aula porque vocês estão fazendo caridade. Então, ninguém está fazendo caridade aqui. Nós temos um projeto educacional revolucionário. Revolucionário, sim. Né? Então, as 4 armas que o Bolsonaro quer dar, nós temos 100. Que é conhecimento. Nós não temos 4 pistolas, nem 4 AR-15. Nós temos conhecimento, nós temos formação. Então, vamos usar isso. Se a gente não usar isso, a gente tá pecando por desperdício. Então, é isso. Que os alunos saibam que eles vão ter o quadro docente, na minha opinião. Não sei qual escola de Volta Redonda pode competir com vocês. Como eu sei que aqui no Rio de Janeiro, qual escola pode competir conosco, sem medo de pecar por falsa modéstia. Conhecimento não pede modéstia. A gente tem que saber, eu sei, tem que saber a autoavaliação. Isso eu sei, isso eu não sei. Agora, eu tenho certeza de uma coisa. Juntar 30 mestres e doutores para dar aula de graça, em fim de semana e feriado, ou vocês, juntar mestres, doutores, professores, para dar aula à noite, depois que todo mundo, que vocês trabalharam, e que os alunos trabalharam também, e não estão ganhando nada. Cara, esse professor tem que ser bom. Qual professor trabalha de noite, depois de um expediente de trabalho, sem ganhar nada? É porque gosta. Ninguém está fazendo nada por dinheiro. Então, isso o aluno tem que compreender também aonde ele está chegando. Ele tem que ter esse senso de pertencimento. Vocês estão chegando no que há de melhor. Se desistirem, se forem para o paredão, é por conta de vocês. As pessoas também têm que ter a responsabilidade de saber o que elas estão tendo e o que elas estão, às vezes, para o que elas estão virando as costas. Então, é isso que eu queria dizer. Eu falo isso para os nossos alunos aqui. Não tem preço. É um aprendizado para nós e para vocês. Então, eu lá em Petrópolis, eu estimular, vocês podem caminhar. Vai nas escolas, pede o currículo dos professores. Compara com os nossos, mas tem que comparar, para vocês terem certeza que vocês estão nas melhores mãos. Colégio é currículo de professor e projeto político-pedagógico. É isso que é colégio. Zezinho, Ediara, todos os colegas que eu estou vendo na tela, Cristiano, Alexandre, Tássio, Zezinho, Adriana, Patrícia, Edinara, Jesuíte, Paulo Ricardo e Bárbara da Cunha, Thaísa, Laís, Pedro Paulo Vidal, Ana Carla, todo mundo que está oculto, né? Tá, Joselene, meu abraço para todo mundo, cara, Marcele, e vamos fazer um trabalho bom. Vocês, 2021 é o primeiro ano do resto da vida de vocês. E das nossas também. Vitória, um abraço para a Vitória e também para o Pedro Paulo. Um abraço para Sandra Pereira, Jailson, Tássio, para todo mundo. Pessoal, então, estamos na luta aí. Saúde para todos e para todas as famílias de vocês. Até breve, Zezinho. Até breve, pessoal. Obrigada aí, professor. Acho que ele merece uma salva de palmas, né, pessoal? Todos nós. Luiz, Marcelo, Monique.